Bom dia, meus queridos irmãos, graça e paz. Hoje eu quero comentar para sua edificação Efésios 6, do verso 5 ao verso 8, que trata dos servos cheios do Espírito. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. Como um servo pode ser cheio do Espírito Santo de Deus? Trabalhando bem, fazendo o seu melhor, independente de quem seja seu chefe, independente de quem seja seu patrão, independente do que você está fazendo, independente de quanto você ganha. Na época que Paulo escreve, a escravidão estava em auge. Os escravos, muitos deles haviam se convertido e agora eram partes da família de Deus. Esses escravos também tinham seus patrões, seus senhores, alguns crentes e outros descrentes e ímpios até. E muitos deles então reclamavam: poxa, não dá para trabalhar, não dá para obedecer, não dá para servir. Meu patrão é um carrasco, meu senhor é um tirano. O que eu posso fazer? Então o apóstolo Paulo nos ensina como os empregados, como os servos devem se comportar diante de seus senhores e no seu trabalho. Algumas recomendações simples. Primeira, quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Primeira recomendação é que os servos, tanto os escravos da época de Paulo, quanto os empregados de nosso tempo, e em todos os tempos, devem obedecer aos seus patrões, devem obedecer aos seus chefes, aos seus encarregados. Eles devem obedecer. E não é uma obediência tão simples, é uma obediência com temor e com tremor e na sinceridade do coração, como se fosse ao próprio Cristo, obedecendo como se fosse o próprio Cristo. Essa é a primeira recomendação. Você pode estar pensando: pastor, mas não é fácil obedecer ao meu chefe. Ele me contratou para uma coisa e ele quer que eu faça outra. Ele me paga para uma coisa e quer que eu faça uma coisa de muito maior responsabilidade. Eu não ganho para isso, não posso obedecer. Não, queridos, nós devemos obedecer sim. Nós devemos obedecer. Essa é a recomendação bíblica para todos os empregados. A segunda recomendação é: não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Essa é uma tentação humana, né? Que todos nós corremos o risco de cair nessa tentação, nesse erro. Qual é o erro? É de, enquanto a pessoa, o patrão, o chefe está presente, a gente trabalha com alegria, né? Mostrando serviço. E quando o patrão, o chefe, o empregador, o encarregado sai, a gente faz corpo mole. A gente se sente à vontade para tirar um descanso fora de hora, para tomar um café e estica o horário do café, ficar batendo um papo e deixa o serviço de lado. Por exemplo, eu vou aqui citar uma profissão que já ouvi muitos casos, pessoas contando: a profissão de pedreiro. Uma profissão linda, bonita, necessária. Sem os pedreiros, sem os construtores, o que aconteceria, né? As nossas cidades, as construções de nossa cidade, do nosso país, o desenvolvimento, ficaria a haver navios. Mas é muito conhecido a história de que é melhor fazer um acerto para os construtores, de uma forma geral, do que pagar na diária. Porque quando eles têm
uma empreita, então eles trabalham com alegria e fazem com mais vontade. E quando é na diária, muitos, não são todos, conheço muitos pedreiros honestos que tanto faz ter um acerto prévio quanto na diária, eles são honestos, eles trabalham o seu limite ali, o que podem fazer, né? Mas outros não. Outros, quando é na diária, não rende nada o trabalho deles. O dia deles ficou desse tamanho, né? Fez muito pouquinho. E quando foi numa empreita, então o dia dele rende mais. É isso que o apóstolo Paulo está aqui nos ensinando. Não servindo à vista como para agradar a homens, mas de coração fazendo a vontade de Deus. É isso. Não trabalhe bem só enquanto o patrão está presente. Trabalhe bem quando ele estiver ausente também. Porque você está fazendo como se fosse a Cristo, como se você estivesse servindo, como se seu patrão fosse o próprio Deus. Pense nisso. A terceira recomendação é servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens. A expressão desse verso é boa vontade, servindo de boa vontade. Muitos de nós, quando saímos para o trabalho, saímos já triste, amargurado, reclamando, chateado. Meu Deus, vou ter que enfrentar mais um dia de trabalho. Quando eu estava trabalhando, eu lembro das segundas-feiras, lá em São Paulo, onde as pessoas reclamavam: segunda-feira é difícil, segunda-feira é complicada. É porque eles tiveram o sábado e o domingo descansando, aí o corpo ainda está amolecido e chega na segunda-feira, tem que levantar cedo, acaba aquela farra do domingo e eles reclamam muito. O texto aqui nos convida a trabalhar de boa vontade, a trabalhar com alegria, a trabalhar com amor, a trabalhar com muita dedicação, de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens. Quando você sair para o trabalho, lembre-se: vou fazer o meu máximo para que Deus se agrade do meu trabalho, independente de quanto você ganhe e de quem seja o seu patrão. E por fim, o apóstolo Paulo nos dá aqui um incentivo, né, para que a gente trabalhe do melhor jeito. Certos de que cada um, isso quer dizer com certeza, esteja convicto de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja livre, quer seja servo. Está aí. Você faz uma coisa boa, meus queridos, você não perde. A gente sempre colhe o que planta. Ninguém colhe o que não planta. Faça o bem, faça o seu melhor. E é o que o texto diz: certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. Faça o seu melhor, faça o melhor, faça o patrão estando ausente ou presente, não importa, faça o seu melhor. Obedeça com temor e tremor, na sinceridade do seu coração. Isto aqui é uma característica de um servo cheio do Espírito Santo. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.